Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 10ª videoaula das disciplinas Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Pedagogia, e Metodologia do Ensino de Educação Física 2, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Educação Física, ambos oferecidos pela Universidade de São Paulo. E o tema desta videoaula é tematização, problematização e desconstrução no currículo cultural da educação física. Estes três termos, eles representam no campo da educação física cultural conceitos muito importantes. Eles têm relação direta com a prática pedagógica. Nas semanas anteriores, nós discutimos a didática do currículo cultural da educação física e hoje nós nos deteremos sobre esses conceitos, compreenderemos um pouco melhor, pelo menos essa é a intenção, que esta videoaula favoreça isso, uma melhor compreensão desses conceitos e que nós possamos avançar na semana seguinte para o planejamento na perspectiva cultural da educação física. Então, o objetivo desta videoaula é que vocês possam compreender as noções de tematização, problematização e desconstrução adotadas pelo Currículo Cultural da Educação Física. Como vocês já sabem, vocês já lidaram com estes termos, com estes significantes ao longo da experiência que vocês têm dentro do curso de Pedagogia, dentro do curso de Educação Física. Também lidaram com esses termos na literatura pedagógica, na literatura educacional. Também lidaram com esses termos no cotidiano, em várias situações, a depender, claro, da experiência de cada pessoa, das relações de cada pessoa, e tem, muito provavelmente, encontrado estes termos nos documentos curriculares. Então, a própria Base Nacional Comum Curricular da Educação Física, ela vai trabalhar com a ideia da tematização das práticas corporais. Nem sempre foi assim, este é um termo que recentemente tem sido adotado e é importante, pelo menos, entender o que o currículo cultural pensa a partir da adoção desses termos. Muito bem, e nós trabalharemos com base em duas referências. Vocês verificaram que nesta semana nós recomendamos a leitura de dois capítulos que são, na verdade, desdobramentos da tese de doutorado de Ivan Luiz dos Santos, e estes capítulos, um deles dedicado especificamente à tematização, outro à problematização. Lá no meio do capítulo da problematização, vocês também encontram a noção de desconstrução, mas é importante dizer para vocês que toda essa discussão, na verdade, ela foi gerada, e esta videoaula, ela tomou como referência estas obras da nossa querida e saudosa professora Sandra Mara Corazza, uma professora, infelizmente já falecida, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Currículo. E a Sandra Mara Corazza publicou esses dois livros, Tema Gerador, Concepção e Práticas, onde ela faz um importante deslocamento da noção freiriana de tema gerador, e este outro livro, mais recente, Artistagens, Filosofia da Diferença e Educação, onde ela faz uma discussão muito interessante que foi apropriada pelas pessoas que vêm trabalhando, que vêm colocando em ação o currículo cultural da educação física. Então, são dois deslocamentos importantes. Um deslocamento que é extrair estes conceitos, sobretudo a noção de tematização e problematização, extrair estes conceitos do lugar em que eles inicialmente foram apresentados, e aí eu estou me referindo à educação problematizadora ou educação libertadora do nosso querido professor Paulo Freire. Então ela extraiu esses conceitos deste território, ou seja, ela desterritorializou esses conceitos e ela reterritorializou a partir de um outro território. Então ela rompe com alguns dos pressupostos das pedagogias críticas e ela insere esses conceitos na discussão das pedagogias pós-críticas, ou seja, ela reterritorializa a partir principalmente do pós-estruturalismo. Então,
tema gerador em Paulo Freire, na perspectiva cultural da educação física, ou nas pedagogias pós-críticas, ou como quer a professora Sandra Corazza, no currículo pós-crítico ou no pós-currículo, tema gerador deixa de ser tema gerador para se tornar tema cultural. E há diferenças fundamentais entre um e outro. Enquanto o tema gerador ele emerge do conhecimento da realidade, digamos assim, da experiência concreta dos educandos e das educandas, o tema cultural é definido através de uma cartografia do território, através de um mapeamento, como vocês já viram nas semanas anteriores. Então, tema gerador é uma coisa, tema cultural é outra coisa. Tema cultural é a ocorrência social de uma prática corporal, de uma brincadeira, de uma dança, de uma luta, de um esporte, de uma ginástica. Ou seja, a maneira como aquela prática corporal acontece em determinado lugar, não precisa ser no território em que as crianças habitam, mas de alguma maneira aquela prática corporal circula em meio à cultura corporal que as crianças, jovens, adultos e adultas, idosos, idosas e bebês acessam. Então, pode ser aquelas práticas corporais que elas acessaram através dos meios de comunicação. Por exemplo, pode ser inclusive uma dancinha do TikTok que, muito embora talvez uma parcela da turma não realize, não acompanhe, não veja, não faça, uma outra parcela da turma talvez tenha mais contato. Pode ser uma prática corporal que elas acompanharam em um desenho animado, em um filme, e aí essa prática corporal que não tem relação com a vivência concreta, ou seja, com a realidade concreta, ela passa a ser o tema cultural. Ela será tematizada a partir da presença dessa prática corporal no mapeamento realizado pela professora ou pelo professor. Enquanto tematização, enquanto problematização na pedagogia freiriana tem o sentido de tensionar uma determinada, um determinado acontecimento, um determinado conhecimento, uma determinada forma de fazer as coisas, uma determinada forma de pensar as coisas, a problematização no currículo cultural de educação física, ela muda de concepção. Nós vamos problematizar no currículo cultural as representações colocadas em circulação através daquilo que as crianças, dos estudantes, daquilo que os estudantes e as estudantes acessam dentro e fora da escola. Então, problematizar na educação problematizadora é uma coisa, problematizar no currículo cultural de educação física é outra coisa. E acrescentamos, para além da noção de problematização, com a discussão pós-estruturalista, elaborada por Sandra Mara Corazza, há também a contribuição da desconstrução, que é uma noção pós-estruturalista que está numa daquelas obras que nós mencionamos aqui no começo, na segunda semana do nosso curso, Gramatologia de Jacques Derrida. Então, desconstruir não é destruir. Desconstruir é entender o processo de construção de um determinado discurso. Nós já dissemos na primeira aula que nós não trabalhamos com a noção de construção do conhecimento, mas nós reconhecemos a noção de construção discursiva, ou seja, como um determinado discurso vai sendo elaborado e quais são as representações, quais são as maneiras de significar uma determinada prática corporal ou as pessoas que dela participam, as pessoas que dela participam. Então, os discursos sobre essas pessoas ou os discursos sobre essas práticas corporais são construídos de uma determinada maneira e há um processo de desconstrução que, como vocês bem sabem, tanto a problematização quanto a desconstrução, elas são geradas por meio das atividades de aprofundamento e de ampliação, por meio das situações didáticas de aprofundamento e ampliação. E a dialética na obra freiriana, ou seja, aquela a preocupação com a praxis, a preocupação com a análise e a síntese daquilo que acontece, ou seja, na pedagogia freiriana, parte-se de um pensamento sincrético a uma análise para chegar a novas sínteses. Na pedagogia pós-crítica, no currículo cultural da educação física, em vez desta
dessa contribuição do materialismo histórico, dessa contribuição da filosofia, da dialética, nós vamos pensar na noção de artistagem. E como já trabalhamos com esta noção em algumas videoaulas atrás, passadas, é importante lembrar que a artistagem é a própria costura da prática pedagógica, é a própria criação, a própria tessitura da prática pedagógica por meio da composição das situações didáticas. E por falar em composição, nós escolhemos esta maneira de representar a tematização, e aí vocês entenderão como operam estas questões. Então, a tematização nada mais é do que, após selecionar, mediante o mapeamento, mediante a cartografia do território, selecionar uma prática corporal a ser tematizada, o professor e a professora vão organizar e desenvolver determinadas situações didáticas voltadas para melhor leitura e para reelaboração dessa prática corporal, ou seja, a reelaboração da ocorrência dessa prática corporal, evidentemente, dentro da escola. Então, o professor e a professora vão organizar situações didáticas distintas que têm como foco principal os significados, as maneiras de representar, as maneiras de elaborar uma determinada prática corporal. E escolhemos para representar para vocês a noção de desconstrução este processo, ou seja, é importante lembrar que um discurso, seja ele qual for, ele é elaborado a partir de inúmeros movimentos, a partir de inúmeros tensionamentos, muito influenciado pelas relações de poder. Estas relações influenciam a maneira como determinadas práticas, no nosso caso, práticas corporais e pessoas que delas participam, são descritas, são afirmadas, são elaboradas. Por isso que nós vamos dizer que na pedagogia cultural e a partir do pós-estruturalismo, que os discursos produzem as coisas, produzem os objetos sobre os quais eles falam. Então, numa perspectiva pós-estruturalista, na perspectiva do currículo cultural da educação física, mediante situações didáticas de aprofundamento e ampliação, nós vamos compreendendo como esse discurso foi construído, nós vamos compreendendo como que esse discurso entra em circulação. E, finalmente, aqui uma representação da artistagem. Como vocês sabem, é mediante o mapeamento que o professor e a professora definem a prática corporal que será tematizada. E o professor pode ou não eleger como a primeira atividade uma vivência dessa prática corporal a partir da maneira como os estudantes, das estudantes representam, entendem essa prática corporal, pode sugerir situações de leitura dessa prática corporal, pode fomentar, estimular a ressignificação dessa prática corporal, pode organizar e desenvolver uma atividade de ampliação, convidando uma pessoa para conversar sobre aquela prática corporal, sobre sua história, sobre suas relações com essa prática corporal, conversar com as suas turmas, conversar com os estudantes, com as estudantes. O professor pode retomar as vivências, a professora pode realizar uma atividade de aprofundamento, que de repente uma pesquisa orientada na sala de informática, de repente uma explicação que esse professor, que essa professora preparam para a sua turma a partir de uma pesquisa que esse professor e essa professora fizeram sobre aquela prática corporal. Há se considerar também situações de registro, são situações que podem ser registros coletivos, registros individuais, podem ser gravações em vídeo, gravações somente de áudio, podem ser desenhos, podem ser anotações, ou pode retomar uma situação de leitura, pode retomar uma situação, ou reelaborar, ou fazer uma nova situação de aprofundamento, uma nova situação de ampliação, e pode concluir esse trabalho com situações de vivência. Então, esta organização, ela está assim em forma de tecido, meio que parece uma colmeia, ela está se mostrando que as coisas vão se encaixando, para que vocês, desde já, entendam que não há uma sequência, como nós dissemos isso no primeiro dia, ou seja,
o mapeamento, a vivência, a leitura, a ressignificação, o aprofundamento, a ampliação, o registro e a avaliação constituem a tematização. E eles se dão a partir das respostas que as crianças oferecem, que os estudantes, que as estudantes oferecem, às atividades que nós vamos realizando. Então, por isso que ela é artistada na medida que ela é uma criação, uma invenção, uma produção autoral do professor ou da professora. Não há um manual, não há um método, não é uma capitulação, não é uma sequência didática, não é um passo a passo. Ou seja, não há uma receita. O professor e a professora inventarão as atividades. É óbvio que quanto maior a experiência, mais fácil fica esse processo. É óbvio que se você está tematizando no ano seguinte uma prática corporal que você tematizou no ano passado, no ano anterior, isso fica um pouco mais fácil de se realizar e que a tematização numa turma e o planejamento, né, de determinadas situações didáticas numa turma pode se adequar ou não a outra turma, então tudo isso tem a ver com cada contexto, tem a ver com cada professora e cada turma de estudantes. Então, eram estas as nossas colocações iniciais a respeito da tematização, da problematização e da desconstrução no currículo cultural da educação física. É fundamental que vocês atentem a esse detalhe, né? E aí enfatizamos novamente a importância da leitura da bibliografia, a importância da participação da aula presencial, da realização da atividade proposta. Tematizar não é ensinar, o currículo cultural da educação física não ensina práticas corporais. Problematizar, nós não simplesmente apresentamos questões, né? Ou seja, problematizar no currículo cultural não é lançar questões para que sejam respondidas pelas crianças. Problematizar é problematizar as representações colocadas em circulação, ou seja, tentar entender por que aquela representação circula, quem ela favorece, a quem ela não favorece. E o processo com a desconstrução, já que nós já estudamos, né, a forma de investigar arquegenealógica, a desconstrução nada mais é do que tentar entender quais foram os vetores de força, como operaram as relações de poder para produzir e fazer circular determinados discursos sobre as práticas corporais e as pessoas que delas participam. Era isso, fiquem bem, nos encontramos na próxima terça-feira, se vocês estão frequentando a licenciatura em Pedagogia, e nos encontramos na próxima quarta-feira, se vocês estão frequentando a licenciatura em Educação Física. Até lá!